Olá, sou o Thiago Serra Davi, urologista, médico da equipe Veridium. A satisfação estar com vocês hoje aqui e com a presença desse ilustre urologista. Por favor, se apresente. Olá pessoal, eu sou Rafael Buta, sou urologista também da clínica Veridium. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre o Novembro Azul. E eu queria saber, Dr. Rafael, o que é o Novembro Azul? Novembro Azul é uma campanha que foca para lembrar o homem a importância do câncer de próstata. A gente sabe, Thiago, que hoje o câncer de próstata é o tumor que mais acomete o homem. E a segunda causa de morte por câncer nos homens. Então, tem uma importância gigantesca para a saúde masculina. Então, o Novembro Azul é para relembrar, para marcar a importância de tomar cuidado, de se prevenir e fazer as consultas regulares com foco na prevenção do câncer de próstata. Legal. Você começou a falar, da prevenção, tudo. Como é que a gente consegue dar esse diagnóstico do câncer de próstata, Rafael? A próstata está num local que ela não costuma não dar muitos sinais. Ela não apresenta nenhum sintoma específico quando o câncer está ali se iniciando. E o crescimento desse câncer ali na próstata, ele é lento. Ele demora 5, às vezes 10 anos para ter um tamanho significativo. Então a gente não consegue saber se existe um sintoma específico que a próstata acusa que está com câncer. Não é igual uma doença de pele, um tumor de pele que a gente vê aquela lesão, ou um câncer de pulmão, que às vezes o paciente pode ter tosse, sangramento. A próstata não, no início ela não dá sintomas. Então a gente tem que fazer alguns exames periódicos para tentar entender o que está acontecendo ali naquele ambiente da glândula, da próstata. O principal exame que a gente faz é o exame do PSA. O que é PSA? É uma sigla para antígeno prostático específico. PSA é uma proteína que a próstata produz, toda próstata produz PSA, e ela tem uma função de deixar o sêmen mais líquido. Então, todo homem, se for no laboratório dosar o sangue, vai dosar lá a quantidade de PSA. E o PSA ele fica guardado dentro das células da próstata. Quando existe alguma lesão, algum machucado, alguma doença na próstata, essas células se rompem e o PSA sobe na corrente sanguínea. Então, qualquer que seja a lesão ali na próstata, se a gente dosar o sangue no paciente que tem uma próstata que está machucada, que está doente, o PSA vai estar um pouco mais alto. Por exemplo, uma infecção urinária no homem pode fazer o PSA subir. Um homem que sofreu uma queda e bateu a região do períneo pode fazer o PSA subir, porque lesionou a próstata. Mas no caso de câncer, o PSA também se altera, só que ele se altera numa forma específica. Ele vai subindo devagarinho, de forma consistente. Isso sugere para a gente que tem alguma coisa errada acontecendo ali com a próstata. Então, essa é a importância de dosar o PSA. Sempre que a gente dosa o PSA, que ele está um pouco mais alto, significa que tem alguma coisa errada acontecendo na próstata. A gente não sabe o que é. Para saber o que é, a gente parte para exames mais específicos. Antes disso, doutor Rafael, eu entendi que esse exame, o PSA, é muito importante aí para essa investigação. Mas ele é suficiente? Ele acaba com aquele temido toque retal, que grande parte dos homens tem medo, tem receio e fogem do urologista por conta disso? Não acaba. Tá? O PSA alterado significa que tem uma coisa errada acontecendo na próstata. Só que o PSA no valor normal não significa que a próstata é totalmente saudável. Muitas vezes, em até 10% dos casos, os homens podem ter câncer de próstata com PSA normal. Por isso a importância do toque, porque é um exame físico que a gente consegue sentir a glândula, palpar e saber se tem alguma alteração, algum endurecimento, alguma área suspeita de câncer de próstata. Então, mesmo com PSA e mesmo o PSA estando normal, a gente tem que examinar a glândula para saber se tem alguma coisa errada ali. Uhum. Entendi. E o Novembro Azul, a gente aborda dentro do consultório somente o câncer de próstata ou mais alguma coisa é relembrado, tem foco nesse mês importante para o homem? O principal foco é o câncer de próstata. No entanto, nós urologistas somos o médico do homem. Então a gente tem esse papel de educador, esse papel de conversar com o homem sobre a saúde dele, sobre o que ele pode fazer para ter uma vida saudável, para ter hábitos de vida saudáveis. Então a gente sempre orienta, quando o paciente vem ao consultório, quais são esses hábitos de vida. Por exemplo, praticar atividade física regular. Quanto de atividade física? Na média, 30 minutos por dia. Se colocar isso na cabeça, 30 minutinhos por dia de atividade física moderada,
já está de excelente tamanho e isso previne doenças no futuro. Por exemplo, existem estudos específicos que mostram como a atividade física ajuda a prevenir o câncer. Sim. Além de melhorar o controle da glicose, além de melhorar o controle da pressão arterial. Então, um dos pontos é atividade física. Além disso, alimentação saudável, né? Sempre aquilo que a gente brinca, só comer aquilo que a sua avó reconheceria como comida. Né? Entendi. Descascar mais e desembalar menos. Entendi. Minha avó não era muito padrão, não, que ela adorava um toicinho de porco, né? Mas então a gente não é só o que a avó fala também, não. Aquela parte mais natural. Assim, a gente tem que ter um equilíbrio, né, Thiago? Sim. Não dá pra gente ficar focado lá comendo só quinoa com alfafa o dia inteiro. Exatamente. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Mas não sair daquele, não fugir muito daquele equilíbrio. E quando você fala dessa parte de equilíbrio, a gente ajuda outra coisa, né, Rafael, que é a parte cardiovascular, que fora das partes neoplásicas, é o dos que mais matam o homem também, né? Então, não é o dia do coração, mas a gente também ajuda a prevenir isso também, né? Quando você faz os seus 30 minutos ali de atividade física, ajuda nossos amigos cardiologistas também. Sim, né? Diminui a chance de mortalidade cardiovascular, melhora o controle da pressão arterial, tudo isso. Então, voltando um pouquinho no câncer de próstata, né, que é o principal foco aí do Novembro Azul, a gente falou aí das possibilidades de rastreamento, mas como é que a gente fecha esse diagnóstico, doutor Rafael? Para saber se tem câncer ou não, só com a biópsia de próstata. O que é Então, biópsia? A gente pega uma agulha, coloca lá na próstata, tira um pedaço dela e coloca no microscópio para saber o que está acontecendo ali dentro. Tá? Para fazer essa biópsia, a gente tem que ter uma imagem da próstata, porque a imagem vai mostrar para a gente se existe alguma área suspeita ou não. E se tiver uma área suspeita, a gente direciona a agulha diretamente para aquela área. Então a gente faz uma ressonância magnética da próstata para poder preparar para fazer a biópsia. Com a ressonância em mãos, a gente parte para a biópsia, um procedimento feito sob sedação, que dura ali por volta de 20 minutos. Colhemos alguns fragmentos da próstata e mandamos para o laboratório de patologia. No laboratório, o patologista vai olhar no microscópio e falar para a gente, olha, essa alteração que teve no PSA ou no exame do toque era benigna. Ou não, ele vai falar assim, olha, essa alteração realmente corresponde a uma suspeita, é um câncer. E aí a gente vai partir para o tratamento. Entendi. E você falou de um exame de imagem que é bem moderno e tudo, mas o Brasil nosso é um país muito grande, continental e muito plural, né? Nem todos têm a mesma realidade. Você pode falar um pouquinho também de outras formas de exame, de métodos de imagem, como ultrassom também para fazer? Porque tem pessoas que estão nos assistindo que podem ter, mas eu não fiz ressonância, como é que eu faço? Sim. A ressonância, ela seria o mundo ideal, né? Todo paciente teria que fazer ressonância. Mas, igual você falou, a gente não consegue viver no mundo ideal para todo mundo. Então, a gente faz a biópsia usando a ultrassonografia. Na verdade, toda biópsia é feita com ultrassonografia. Tendo ressonância ou não, toda biópsia vai ser feita com ultrassonografia. A gente usa o ultrassom para poder enxergar a próstata e colher os fragmentos dela. Então, toda biópsia vai ser feita assim. Algumas, a ressonância vai ajudar bastante, porque o ultrassom não consegue ter uma imagem tão detalhada quanto a ressonância. Entendi. Então, ele consegue fazer uma conjugação, associar a imagem da ressonância com o exame do ultrassom que vai guiar a biópsia, é isso? Justamente. A gente pega o CD no qual foi gravada a ressonância, coloca no aparelho de ultrassonografia para fazer biópsia. E esse aparelho ele funde as duas imagens, coloca uma em cima da outra, e a gente consegue saber exatamente onde que está aquela lesão que a ressonância mostrou na ultrassonografia. Entendi. Uma outra pergunta também sobre biópsia. A gente sabe que tradicionalmente a biópsia é feita por via retal, pelo bumbum. Mas existem técnicas mais novas, mais modernas. Você pode falar um pouquinho para mim sobre isso? A biópsia transretal, que é feita ali pelo ânus, é a técnica que já vem sendo feita há muitos anos, né? A gente aprendeu a fazer isso na nossa residência e fizemos por muitos anos. Qual que é o principal problema dessa biópsia transretal? Como a agulha é inserida pelo ânus, é uma região muito contaminada com bactérias, lógico, ali é o intestino, e não tem como a gente tirar todas essas bactérias, então é uma região muito contaminada. E existe o risco da agulha, quando furar a próstata, levar alguma dessas bactérias para dentro da próstata e causa uma infecção que a gente chama de prostatite. Tá? Certo. Esse é o principal problema da biópsia transretal. Então,
os pesquisadores começaram a pensar um jeito de fazer essa biópsia sem passar pelo ânus. E qual foi a solução? Fazer uma biópsia transperineal. O que é isso? Períneo é a região que fica entre o escroto, entre a bolsa testicular e o ânus. É aquela pele que fica ali naquela região. Então, a biópsia transperineal consiste em fazer um furinho de cada lado do períneo para poder acessar a próstata. Então, a agulha não passa pelo ânus, não passa pela região contaminada, e com isso a gente consegue diminuir drasticamente os índices de infecção pós-biópsia. Para ter noção, o índice de infecção médio é 18%, pegando todas as infecções, sendo que 1% vão ter infecções potencialmente graves que precisam internar no hospital. Tem chance de morrer por conta disso? Tem chance de morrer. Tem chance de morrer. É infecção potencialmente grave. Só que quando a gente faz a biópsia transperineal, esse índice cai para menos de 0,1%. Então a gente diminui muito. Tanto que em alguns países, hoje, está proscrito, que quer dizer, não se faz mais biópsia transretal pelo risco de infecção que esses pacientes têm. A regra, em alguns locais, é fazer biópsia transperineal. E as diretrizes, né, os guidelines das sociedades de urologia europeia, americana, recomendam que a gente faça a transperineal pela redução do risco de infecção da próstata. Então o paciente ele tem essa suspeita de uma doença grave, inclusive para dar esse diagnóstico ele ainda pode passar por algum aperto, então pode ter uma infecção grave que inclusive pode levar a óbito. Então é muito importante que, se for possível, buscar o método menos invasivo, mais seguro, né? Isso. Legal. Tá, doutor Rafael, então que idade seria a fase ideal? Qual é a idade que o homem deve procurar o urologista focando na investigação do câncer de próstata? Olha, Tiago, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todo homem a partir dos 50 anos deve ir ao urologista para poder iniciar esse acompanhamento. Caso esse homem tenha um risco aumentado de ter câncer de próstata, o que seria isso? Quem tem alguém na família que já teve câncer de próstata, pai, irmão, avô, ou quem é da raça negra, essas pessoas que têm um risco aumentado devem começar esse acompanhamento aos 45 anos. Certo. População geral, 50 anos, risco aumentado, 45 anos. Isso é a recomendação da sociedade. Lógico, se o paciente chega no meu consultório com 45 anos e sem ter algum fator de risco, a gente já começa a fazer alguns exames que vão ser importantes para a gente lá na frente para fazer esse segmento. Mas essa seria a recomendação geral. Todo paciente, quando fez a investigação, fez o diagnóstico do câncer de próstata, a evolução desses pacientes é igual para todo mundo? Tem alguma diferenciação? Como é que a gente diferencia isso? Conta para mim um pouquinho sobre isso. Então, Tiago, a gente leva em conta alguns fatores. Primeiro, o câncer de próstata ele é classificado de acordo com o grau de agressividade da doença. Então, o patologista, quando ele der o diagnóstico, olhar no microscópio e falar para a gente, ele vai falar assim, essa doença pode ser uma menos agressiva ou mais agressiva. E isso varia numa classificação que vai de 1 a 5. 1 a menos agressiva, 5 a mais agressiva. Além dessa classificação, a gente leva em conta outros fatores, como o valor do PSA. Se for um PSA acima de 10, se for um PSA abaixo de 10, isso tem alguma consideração. Além disso, exames complementares que a gente sempre faz no paciente com diagnóstico de câncer de próstata. Cintilografia do corpo, né, dos ossos, porque os ossos são um sítio, um local de metástase do câncer de próstata, e uma tomografia do abdômen, para saber se não existem linfonodos comprometidos ou doença que foi para o outro local do corpo. Juntando todas as informações, a gente consegue estratificar esses pacientes em baixo risco, risco intermediário e alto risco. Os pacientes de baixo risco, a gente trata com cirurgia, ou naqueles que a gente não, por acaso, não pode operar, porque tem uma outra doença mais grave, a gente faz radioterapia. Risco intermediário, também a gente faz o tratamento ativo, com cirurgia ou radioterapia, e às vezes pode ser necessária uma complementação, por exemplo, fez a cirurgia e faz radioterapia após, ou fez a radioterapia e faz tratamento com bloqueio hormonal após. E os pacientes com alto risco, eles sempre vão ser tratados de forma multimodal. O que é isso? Cirurgia, depois radioterapia com hormônio, ou radioterapia com bloqueio hormonal. Existe uma classificação de pacientes que a gente chama de muito baixo risco, que são aqueles que, quando a gente fez a biópsia de próstata, notou que tinha apenas um fragmento comprometido,
com grau de agressividade bem pequeno, com PSA baixo. Esses pacientes, algumas vezes, a gente pode seguir eles no consultório sem precisar fazer um tratamento ativo, sem precisar fazer cirurgia ou radioterapia. A gente consegue acompanhar, dosando o PSA regularmente e, se necessário, repetindo a biópsia, porque se por acaso essa doença progredir, a gente consegue atuar de forma eficaz e tratar o paciente. É interessante a gente pensar que o câncer de próstata ele tem uma evolução muito lenta, tá? Então, a gente precisa tratar ele quando ele está localizado na próstata, ainda não cresceu, não causou sintomas. Porque quando a gente trata o câncer que está localizado na próstata, a chance de cura passa de 90%. O contrário, se por acaso a gente faz esse diagnóstico, que o câncer já se espalhou além da próstata, ou ali no local, para as vesículas seminais, ou para a bexiga, ou para outros locais do corpo, a chance de cura desse paciente cai muito. Às vezes é quase zero. Então, quanto antes a gente tratar, diagnosticar e tratar, melhor para essa pessoa. Aí entra a importância de um bom rastreamento, aí entra a importância desse mês de mobilização para promover a saúde do homem, né? Porque a gente consegue efetivamente tratar e, na grande maior parte, curar esses pacientes, né, doutor Rafael? Você pode fazer para a gente um pequeno resumo, então, para o pessoal que está assistindo a gente, um pequeno resumo aí, então, do que a gente falou aqui hoje? Então, resumindo, Novembro Azul é um mês de conscientização sobre a importância do câncer de próstata, que é o câncer que mais acomete o homem e o segundo que mais mata o homem. O câncer de próstata ele é diagnosticado por meio do exame físico da próstata, que é o toque retal, o PSA e, se for necessário, exames complementares, a biópsia de próstata. E a gente vai tratar esse paciente com câncer de próstata de acordo com o estágio que aquela doença está. Se ela está localizada apenas na próstata, se ela já cresceu além da próstata, a gente junta as informações para poder planejar o tratamento. E o mais importante, as consultas periódicas são fundamentais. Porque hoje o PSA de uma pessoa pode estar normal, mas daqui a um ano esse PSA se alterou. Se essa pessoa pula um ano de consulta, pula 2 anos, a gente muitas vezes pode perder essa janela de tratamento e a doença ficar mais avançada e a gente perde a chance de curar essa pessoa. Tá joia. Muito obrigado a atenção de todos vocês. Se você gostou, dá um like, aperta aqui embaixo e segue a nossa página da Clínica Veridium.